Só, o Cruzeiro tem problemas sim para esse confronto contra o Flamengo. Comemoração aconteceu um jantar, né? No Mineirão ali após o jogo. Família, os jogadores. Ontem já teve trabalho à tarde na Toca da Raposa. Reapresentação. Muito mais um trabalho físico, né? Um trabalho de recuperação física para aqueles que foram titulares. E o Cruzeiro, hoje então às 3h30, fazendo essa atividade na Toca da Raposa. Atividade seguida de viagem para o Rio de Janeiro. Essa é a programação do Cruzeiro para chegar na Cidade Maravilhosa ali por volta das 10 horas. Viu, Tiagão? Onde você estará na Cidade Maravilhosa. Com certeza o Cruzeiro tem aí essa missão diante do Flamengo, e aí o time vai ficar hospedado ali na região do Leme. Então essa é a programação do Cruzeiro, 3h30 treino, seguido de viagem e a chegada à Cidade Maravilhosa. Mas te respondendo, Thiago, sobre esses problemas, o primeiro, o William foi expulso no último jogo, então vai ficar de fora, é ausência para esse compromisso no Maracanã. E aí, os outros problemas, Bruno Rodrigues, o atacante teve diagnosticado aí um estiramento muscular na coxa direita, passou por exame ontem, então estiramento aí para recuperação do Bruno Rodrigues, está fora dos próximos jogos do Cruzeiro. E o Lucas Romero foi uma fratura na costela esquerda de um trauma aos 36 minutos do primeiro tempo. Ele até desaba, Thiago, meio esquisito ali, todo mundo ficou preocupado ali em relação ao Romero, e aí teve confirmado aí, foram 2 costelas quebradas, essa fratura que ele teve na costela, por isso a ausência também no jogo contra o Flamengo. Para a vaga do William, acho que está encaminhado, né? Fagner entra na lateral direita do Cruzeiro. Agora, para o meio-campo, eu acredito que o Matheus Henrique sai na frente, né? Até porque é uma alteração que o Tite vem fazendo no decorrer das partidas, o Matheus Henrique vem ganhando oportunidades, e para amanhã eu vejo o Mateuzinho ganhando uma chance nesse meio campo do Cruzeiro, Thiagão. Olha, Oliveira, o Wallace, né, não é nem cotado, é impressionante, fisicamente ele mostrou que não tem problema, né? Não, tá bem, viu, tá bem, fisicamente tá bem, tá segurando bem a onda ali na treta, ele é indispensável. No tumulto ele deu uns 3 piques ali de 20, 30 metros, mas não é cotado para ser titular. Primeiro sobre o Romero, aliás, o Pansieri, a gente trabalha com informação oficial, né? Hoje de manhã eu fui à academia, o Alex da 2M, alô Alex, falou pra mim, ô Thiago, pô, que mentira, ele quebrou a costela, foi na briga, não tem como, a informação oficial do Cruzeiro não é essa, né? Sim, a informação do Cruzeiro é que foi um choque, eu não lembro com qual atleta foi, mas ele caiu meio esquisitão ali no primeiro tempo, né? E ali ele já teve muita dor, né, na região da costela, e continuou na luta e continuou na raça em campo. E, por conta dessa costela quebrada, ele vai parar. A informação oficial do Cruzeiro é que a lesão foi aos 36 minutos do primeiro tempo, quando ele teve esse choque e cai no gramado. Olha, Oliveira, aliás, esse tipo de lesão, o próprio Matheus Henrique foi o substituto, deve ser o substituto. Ele teve essa mesma lesão e ficou 30, 40 dias afastado, né? Se você lembrar, o Mateuzinho jogou a final da Sul-Americana com a costela fraturada. E ele teve uma lesão, foi na véspera do jogo, alguma coisa assim, e o Diniz falou, não, eu preciso de você. E ele jogou com a costela fraturada. E aí o Romero segurou a onda no segundo tempo, depois para, né, por um tempo para se recuperar, mas essa é a justificativa do Cruzeiro, e realmente o substituto dele teve ano passado, você lembra, Thiago? Foi menisco e costela, o Matheus Henrique. Esse ano teve uma lesão também no início da temporada. É uma zica, mas agora o Matheus é peça fundamental para amanhã. Antes de falar sobre o Matheus, acho que tem que dar um destaque pro Romero. Olha, Oliveira, é incrível a regularidade do Romero. Você não puxa pela Romero, não, aquele jogo o Romero foi horrível, errou tudo, não marcou ninguém, tomou a bola nas costas. A regularidade do Romero é um negócio impressionante. É sempre bem para melhor ainda. Thiago, deixa eu só te interromper, porque o nosso João Marcelo Cardoso, fera do itatiaiasport.com.br, está ouvindo o programa na redação e até me mandou a foto com o frame. Foi um lance com o Igor Gomes. Foi uma dividida com o Igor Gomes. Manda no grupo aí pra gente colocar aqui pra galera do YouTube, pra quem tá nos acompanhando no YouTube, ver exatamente o lance e tirar as suas conclusões. No YouTube, Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. Mas, olha, voltando a falar do Romero, é impressionante a regularidade dele. Eu não me lembro aqui, puxando pela memória, de um jogo em que ele tenha ido muito mal. De que ele tenha sido decisivo num gol tomado pelo Cruzeiro. Ele é muito regular e irregular. De bom pra muito bom, Ale. Inclusive, ganhou, quem tá no YouTube tá vendo o lance envolvendo o Igor Gomes e que acabou lesionando o Lucas Romero. Inclusive, ganhou da nossa equipe o melhor jogador da partida, né? Numa disputa acirrada com outros caras que jogaram bem, como o Vidialba, como o Caio Jorge, por exemplo, né? Mas ele foi eleito o melhor jogador do jogo. E tem uma coisa, né? Nessa volta dele ao Cruzeiro, nesse retorno, eu acho que ele tem oferecido muito mais no momento ofensivo, né? Porque o Romero sempre foi um grande marcador, né? Mas acho que quando o Cruzeiro tem a bola, ele também tem o seu destaque, a sua importância. Opa, chegou a mensagem. Romero, tá ouvindo? Ô, Romero. Alerta. Obrigado, mandou mensagem aqui dizendo que tá acompanhando, agradecendo os elogios. Romero,
Muy bien, gracias Alerta por la de tempestade, audiencia. hein? Toma cuidado. Mas enfim, ele tem oferecido muito no momento ofensivo, né, cara? Ele tem ajudado na construção e ele tem uma sintonia com o Lucas Silva impressionante, né? Muita gente tentou separar essa dupla e acabou se arrependendo, né? Voltando Muita gente, atrás. não, quase todos os treinadores que Todos, passaram. inclusive o nosso querido Pansieri, né? Leonardo Jardim. Tropeço da informação lembrou que na final da Sul-Americana, por exemplo, o Wallace jogou. Né? E o Lucas Silva já estava bem melhor que ele. Então, acho que é realmente uma regularidade impressionante. Eu sei da sua próxima pergunta, porque leio a sua mente careca. Qual é? Que é do Mateuzinho. Acertou, miserável. O Wallace seria a substituição natural, mas não vai acontecer. O Mateuzinho vai para segundo homem do meio campo, que é a sua função de origem, e o Lucas Silva pode fazer a função de primeiro. Acho que fica bem técnico, inclusive, o meio campo. E, infelizmente, o Wallace não tá acontecendo, né? O cara tem uma carreira muito boa de seleção brasileira, de futebol italiano, mas não tá rolando. Infelizmente, porque seria um ganho, uma opção ali, até para eventualmente o time tá ganhando, para botar um reforço defensivo, mas não tá ornando, né, o Thiagão? Assim aprendeu o termo de mineiro, não tá ornando não. Tomara que o Mateuzinho, olha, o que muda, né? O Mateuzinho tem mais dinâmica, mais ofensividade, o Romero mais marcação. Eu acho o Mateuzinho muito técnico, né? Eu acho ele um dos mais técnicos do elenco, né? Assim, se você for ver mesmo o time titular, hoje o Mateuzinho não é titular, mas ele é um dos jogadores com mais recursos, só que eu acho que você perde marcação, né? Porque o Romero é o cara que mais marca nesse time, essa que é a verdade. Então você perde no momento defensivo, mas você ganha na parte técnica, na parte de construção. E o Léo Jardim, inclusive, para falar do treinador do rival, ele não gostava muito do estilo do Mateuzinho de carregar a bola. Ele queria mais dinâmica, um jogo mais acelerado. Que jogasse essa bola para os atacantes, pro meio mais rapidamente. E o Mateuzinho tem essa condução, né? Tem essa condição. Com muita qualidade, né? Muita, é uma característica forte dele. Então você ganha no momento ofensivo, no meu modo de entender, mas você perde um pouco na hora que o adversário tiver com a bola. Tô lendo aqui a mensagem da Fernanda Altué, acho que é esse o nome. Tá dizendo, se não for a pronúncia correta, tá dizendo que o Ale tá errado. O Ancelotti vai ver o Zé Ivaldo lá no... Epa! Só na madeirada, né, Fernandinha? Meio-dia, 28 minutos. É o Rádio Esportes. Bora interagir com a gente, né? Vem aqui pro YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Já vamos trazer informações do Flamengo também. Saber do adversário do Cruzeiro. Jogo das faixas. Tá programado alguma coisa? Antigamente tinha isso, né, Lê? Tinha. Campeão encontrava com campeão, tinha aquela faixa ali, aquela resenha. Não tem sido mais algo habitual do nosso futebol. Eu, Wellington Campos, o Flamengo, campeão carioca, tricampeão carioca, vai receber o Cruzeiro amanhã. É o reencontro com o Leonardo Jardim. Eu mister, ô traíra, amanhã não, hein? Sou mais do Cruzeiro aí no Maraca. Wellington Campos, Flamengo, campeão carioca. Voltando também a atenção agora pro Campeonato Brasileiro, Wellington. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E Leonardo Jardim vai comandar às 5 da tarde o último treinamento do Flamengo antes de pegar o Cruzeiro amanhã. É o reencontro do Flamengo com o Gerson e de Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Essa defesa. Eric Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta. Também no meio, aí ao invés de Cascal, pode ser o Lucas Paquetá, Pedro e não Samuel Lino, mas sim Everton Cebolinha. Vamos ver se confirmam essas mudanças, até porque Leonardo Jardim já foi bastante criticado por ter começado o clássico muito ruim, diga-se de passagem, com o Fluminense, com o Carrascal e também o Samuel Lino. E com Lucas Paquetá e Cebolinha no banco de reservas. Hoje à tarde, então, Flamengo fecha sua preparação para pegar o Cruzeiro amanhã, 9 da noite no Maracanã. A última parcial ontem tinha mais de 40 mil ingressos vendidos. Podemos ter um público superior a 60 mil pessoas amanhã no Maracanã. Tá falado, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, Wellington. Já vamos falar do Cruzeiro com o Pansieri, mais do Cruzeiro para esse jogo, mas tem uma pergunta aqui muito recorrente no chat, e é a pergunta também do Adriano, Popinho lá do Serra Verde, é o rei do Serra Verde. O Adriano, que mora em Vespasiano, tá perguntando o seguinte: Thiago, que dia é o julgamento dos brigões no clássico? Não vai ter punição, não? Vai terminar em pizza? E outra, né? A turma fica preocupada se vão ter que cumprir no Brasileiro, se Atlético e Cruzeiro serão punidos no Brasileirão. Vale lembrar que tribunal, quando o estadual, né, a confusão acontece em âmbito estadual, é o TJD da Federação Mineira quem faz o julgamento. Ainda não há essa marcação e, em princípio, a punição é cumprida também no estadual. Eu até imagino que vão acontecer penas pesadas, mas ainda não há previsão desse julgamento. Não é no STJD, tem muita gente confundindo. Não é lá no Rio de Janeiro, naquele tribunal, no STJD. A punição, o julgamento sai aqui de Minas Gerais. Então, há um primeiro julgamento, depois tem recursos, e aí a punição para o Campeonato Mineiro do ano que vem. Então, de Campeonato Brasileiro, a turma fica mais. O Emerson Pansieri, é óbvio que tem um alívio agora na cobrança do time, do Tite, mas o Cruzeiro ainda tá na zona do rebaixamento. O que faz o técnico do Cruzeiro pra pontuar e voltar a Belo Horizonte numa situação mais confortável, hein, Pansieri? Precisa de buscar essa primeira vitória, né? Esse é o objetivo, essa é a vontade. Aliás, o Wellington Campos falava do Gerson aí, não sei se vocês viram, você, Alê, o Cruzeiro soltou
os bastidores, né, da conquista e a palavra ali do Gerson no vestiário chamando a responsa, falando que ali era o sonho de muitos, né, de jogar uma final com a camisa do Cruzeiro, Mineirão lotado, enfim, o Gerson também assumindo um papel de liderança nesse vestiário do Cruzeiro, vai jogar contra um antigo clube, né? Será que vai ter a lei do ex? Tomara, Gerson. Olha só, o Cruzeiro então vai buscar esse resultado jogando no Rio de Janeiro, como eu disse no início da participação, Thiago, chegada prevista no Rio de Janeiro por volta de 9h30, 10 horas da noite, e o time optando por ficar ali na região do Leme. Cruzeiro que vai envolvretado, treina hoje à tarde, e aí o Tite define a equipe que vai a campo, com essa questão do Fagner na direita, e quem sabe o Matheus Henrique ganhando uma chance no lugar do Lucas Romero. O Bruno Rodrigues teve essa lesão, não fica no banco de reservas, aí vamos ver, né, se o Ney Vidia Real, por exemplo, vai ser relacionado. Pro Clássico, ele foi cortado, ele não foi opção no Clássico. Quem sabe aí, pro jogo contra o Flamengo, o Neiser ganhando uma oportunidade de ser opção na equipe do Tite. Deixa eu trazer também, Thiago, pra arrematar o ingresso pro jogo contra o Vasco, jogo domingo, às 8h30 da noite, no Mineirão. Nossa senhora, que horário, hein? Coisa, Meu né? Deus do céu. Não ajuda, né? Mas se ganhar do Flamengo, velho, aí o astral vai lá em cima. Aí é show, pai. Olha só, R$40, a partir de R$40 o ingresso pro torcedor do Cruzeiro, já venda ingresso.cruzeiro.com.br. Volta, né, a venda para o Cruzeiro mandante. O Cruzeiro era mandante no jogo da final, mas o mando era da federação, né? Então por isso não foi o site do Cruzeiro, não foi ali a plataforma do Cruzeiro. Volta tudo normal pro torcedor que tá nos acompanhando. Então ingresso a partir de R$40. Sequência de cariocas na vida do Cruzeiro, né? Amanhã o Flamengo, no domingo tem o Vasco da Gama, Thiagão. Preciso falar sobre Caio Jorge, o melhor 9 do futebol brasileiro na atualidade. Você duvida? Os números jogam todos a favor do centroavante do Cruzeiro. Ele foi, por exemplo, artilheiro do Campeonato Mineiro, que aí, tudo bem, não teve concorrência de outros jogadores importantes, como Vitor Roque, Flaco Lopes, Pedro, entre outros. Mas Caio Jorge, na temporada passada, havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. São 3 torneios importantes consecutivos em que ele é artilheiro. No Campeonato Mineiro, artilharia com 7 gols. No Campeonato Brasileiro do ano passado, artilheiro com 21 gols. Na Copa do Brasil, artilharia com 5 gols. Mas o número mais importante vem agora. O KJ é o atacante da Série A com mais participações em gol desde a última temporada. Por participações em gol, entenda gols e assistências. O KJ tem 43 participações em gol em 57 partidas. Quem mais se aproxima dele é o Flaco Lopes, 42 participações em gol, só uma atrás, mas com 79 jogos. São 22 partidas a mais do que o KJ e um gol e uma participação em gol a menos, só para vocês entenderem a eficiência do centroavante, que teve oferta de 35 milhões de euros do Flamengo recusada na temporada passada. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, registrar que Lucas Romero sofreu fratura na costela e virou desfalque da Raposa. Bruno Rodrigues, com estiramento muscular, também não poderá jogar as próximas partidas. Mas o assunto agora é Campeonato Brasileiro, rodada de número 5, hein? Começa hoje, inclusive, 9h30 da noite, Mirassol e Santos. Tem apenas um jogo adiado por causa da partida do Botafogo na Copa Libertadores, Atlético Paranaense e Botafogo. Nesta quarta, teremos Atlético Mineiro e Internacional, 7 horas da noite, Bahia e Vitória, 8 horas da noite, 9h30, Corinthians e Coritiba, 9h30, Maracanã, estaremos lá, em Flamengo e Cruzeiro. Na quinta-feira, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense, Grêmio e Red Bull Bragantino. O Cruzeiro em campo, então, diante da equipe do Flamengo nesta quarta-feira. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça-feira à tarde. Depois o Cruzeiro segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E na quarta tem o compromisso. O Cruzeiro tem 2 pontos em 12. Precisa se recuperar. Se possível, vencer o Flamengo. É jogo difícil, fora de casa, Maracanã. Flamengo agora de Leonardo Jardim, mas o Cruzeiro tem que vencer o Flamengo para se recuperar de pontos bobos que foram perdidos neste começo de Série A. Na pior das hipóteses, uma boa apresentação e pontuando. Derrota nem pensar, porque aí volta todo aquele cenário. Então o Cruzeiro sabe aí que precisa de um bom jogo, de fazer um bom jogo nesse duelo diante do Flamengo. O técnico Tite vai precisar mudar a equipe. O William tem que cumprir suspensão, joga Fagner, muito provavelmente. Cauã Moraes sendo opção no banco. Sem Lucas Romero, Mateuzinho será o escolhido. Lucas Romero a gente já falou, o Cruzeiro informou a fratura na costela no Clássico com o Atlético Mineiro.
de 2 a 4 semanas, 3 a 4 semanas, neste meio termo aí, o Lucas Romero vai ficar afastado, então é mais uma ausência. Joga o Mateuzinho ou tenta uma outra alternativa o técnico Tite. E além disso, pode fazer mais alguma alteração? São respostas que só teremos amanhã no Maracanã, 1 hora antes da bola rolar, o jogo às 9h30 da noite. O torcedor do Cruzeiro vai comparecer, como sempre comparece no Maraca, e vamos torcer aí para que o time realmente possa dar uma boa resposta depois de conquistar o campeonato estadual para cima do Atlético Mineiro. Falei do Lucas Romero, o período de recuperação, Bruno Rodrigues também já fazendo tratamento, é outro desfalque certo nos próximos jogos por causa de um estiramento muscular. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.